Olá, meu nome é Emin e eu represento a MC Soft. No vídeo de hoje eu queria mostrar para vocês como configurar as permissões para leads, negócios, contatos e empresas. A principal questão das permissões é a sua escolha de quais acessos aos leads e negócios você vai dar para seus funcionários. Então, você deve ir para a aba Mais, depois Configurações e depois Configurações de CRM. Dentro das configurações de CRM, você clica em Permissões e depois Acessar permissões. Aqui nas permissões, você tem que criar as funções. As funções são as dos seus funcionários. Por exemplo, se você tem um departamento de marketing, você tem um funcionário responsável por isso. Se você tem o departamento de vendas, você tem a função de vendedor. Se você tem um departamento de engenharia, você vai ter um engenheiro. Gerentes também, entre outras funções. Então, por exemplo, se você tem uma função de vendedor, você clica em adicionar. Repetindo aqui, você vai em funções e clicar em adicionar. Aqui, você vai colocar o nome da função, como por exemplo, vendedor. Então, quando você for adicionar essa função aqui, que tipo de permissões esse funcionário deve ter? Como exemplo aqui, qualquer vendedor precisa ver todos os contatos do seu CRM. Nesse caso, você vai em Ler, clica aqui e selecione Todos. Isso quer dizer que ele vai conseguir ver todos os contatos. Se ele precisar adicionar contatos, então você vem aqui em Adicionar e também clica em Todos. Aqui em Atualizar, quer dizer que ele pode editar os contatos. Nesse caso, eu recomendo colocar apenas pessoal, ou pessoal e departamento, ou pessoal, departamento ou subdepartamentos. Isso quer dizer que ele só vai conseguir editar os contatos pessoais. Eu recomendo deixar acesso negado para excluir, exportar e importar. Aí aqui a empresa pode colocar todos para seu vendedor conseguir ver todas as empresas. Ele pode adicionar colocando todas as empresas, editar apenas as pessoais. Aí a mesma coisa aqui em leads. Você consegue configurar as permissões até para cada etapa. Essas aqui são as minhas etapas de leads. Mas no momento eu vou configurar para todas as etapas em geral. O vendedor pode ver só os leads pessoais. Isso quer dizer que ele só conseguirá ter acesso aos leads em que ele seja colocado como responsável. A mesma coisa para adicionar e também para atualizar. Ele pode apagar os leads, porque eles podem ser fracos ou inúteis. E vou deixar assim para os leads. Mesma coisa para orçamento e fatura. Em fatura, você pode dar acesso para ele ver as faturas pessoais, adicionar as faturas pessoais e atualizar as faturas pessoais. Nesse caso, você estaria dando permissão para todas as etapas. Esses últimos aqui são para o meu processo inteligente, então não precisa prestar atenção neles. Preste mesmo atenção nos que comentamos aqui: contatos, empresas, leads e negócios. Aqui nos negócios geral é a mesma coisa. Você pode dar acesso aos negócios pessoais e adicionar
e atualizar também. Agora salve, clicando aqui. Agora você precisa selecionar uma pessoa ou departamento para atribuir essa função. Aqui como exemplo, vou selecionar um usuário e adicionar essa função para ele. Você não precisa criar permissões para cada funcionário, mas sim apenas adicionar uma função para eles. Você pode adicionar quantas pessoas quiser e depois clique em salvar. Ou também, você pode selecionar adicionar permissão de acesso e colocar um departamento que é mais fácil. Você pode adicionar, por exemplo, o departamento de vendas e colocar todos os funcionários no departamento e também os do subdepartamento. Assim, todos os funcionários que fazem parte do departamento de vendas vão ter essa função e permissões. Clique em salvar e agora no meu portal de testes você pode ver que eu posso mover funcionários para lá. E a função criada automaticamente será ligada a eles. Você não precisa colocar as funções para cada um individualmente. Agora, como exemplo, se eu criar um lead, vou me adicionar como administrador e criar um lead de teste. Eu, como administrador, vejo todos os leads. Mas, como eu estou como responsável desse lead, a equipe de vendas não consegue vê-lo. Por quê? Bom, se eu voltar aqui para as funções e permissões, vemos que eles só podem ver os leads pessoais. Eu criei aqui como exemplo um usuário de teste chamado Mike Smith. Eu o coloquei dentro do departamento de vendas, como podem ver aqui. Então vamos fazer o teste aqui. Aqui como exemplo, eu criei um lead que foi atribuído ao Armand. Ele está na estrutura, na mesma posição que o Mike Smith, que demonstrei anteriormente. Isso quer dizer que eles têm a mesma função. Então, se eu voltar para as configurações de funções, como eu estou logado com a conta do Mike Smith, eu vejo esse lead porque tenho a permissão de ver os leads pessoais e do meu departamento. Mas agora, o que acontece se eu tentar mover ele para a próxima etapa? Nada. Deu acesso negado, porque dentro das configurações, o Mike Smith só pode atualizar leads pessoais. Se, por exemplo, eu trocar aqui para pessoal e departamento, aí então, se eu tentar mover aqui de etapa, eu consigo, porque o Armand e o Mike estão no mesmo departamento. O que acontece então se eu negar o acesso para adicionar novos leads? Voltando aqui para o portal do Mike Smith, você consegue ver que eu não consigo aqui criar um lead novo. O que acontece se eu deixar no lead pessoal e departamento, mas eu tirar o acesso de leads que estão na fase de não atribuídos e também na fase de um andamento? Isso quer dizer que se eu tiver leads nessa fase ou nessa, eu não conseguirei ver. Aqui eu clico em salvar, atualizo a página e como pode ver, os estágios que eu tirei acesso aos leads não aparecem aqui.
Isso é importante porque existem certas funções que não precisam ou devem ter acesso aos leads, às empresas e aos contatos. Um exemplo seria justamente para o departamento de vendas, que precisa ver o estágio inicial confirmando a venda, mas não precisa ter acesso às seguintes etapas. Se eu colocar de volta aqui para pessoal e salvar, o que vai acontecer é que vou dar permissão para ele ver esse lead. Na verdade, vou colocar aqui em pessoal e departamento. Então, quando atualizo aqui a página, eu vejo o lead novo. O que acontece então se eu dou acesso para atualizar e editar nessa etapa, mas não na próxima? Aqui eu deixo e aqui eu mudo para acesso negado. Quer dizer que se seu gerente mover o lead para a próxima etapa, você não poderá mais fazer atualizações. Vou colocar aqui um comentário. Se eu mover para a próxima etapa, aqui já não consigo mais colocar um comentário, porque não tenho acesso a atualizar e editar nessa etapa. Aqui estão alguns exemplos, mas você pode configurar e testar várias formas diferentes. Eu recomendo que você crie uma conta de teste e faça testes com diferentes funções. Na página de configurações e também na segunda página com os leads, empresas ou contatos. Obrigado por assistir o vídeo. Se tiver qualquer dúvida, deixe seu comentário, curta o vídeo e até a próxima.